Então, agradecer, obviamente, a oportunidade aos pastores, não é? Pelo convite ao ministério mais glamouroso que existe nesta casa também. Não posso dizer que é o melhor, não é? Para não estar, mas é o mais glamouroso, isso é verdade. Mas agradecer aos pastores, especialmente ao pastor Joel, por todas as indicações também que ele me deu, que eu sei que vai ser bênção também para vocês, como também foi para mim. E ele não estar aqui presente hoje é porque ele está a ministrar a palavra também na CCLX da Moita. Não é porque ele confia demasiado em mim, nem porque ele também é melhor nem assistir àquilo, mas é porque ele realmente está a ministrar lá na CCLX da Moita, que também creio que está a ser uma bênção gigante. E obrigada a todo o ministério também local, a toda a liderança. E devo dizer que estou aqui com demasiado temor por Deus, por reverência e também algum tremor. Está bem? Eu espero que vocês não sintam isso. Estou com algum tremor, mas acima de tudo eu espero, e tem sido a minha oração, que o meu temor a Deus seja maior que o meu tremor. É isso que eu quero para esta manhã, para vocês e para mim também. Então, uma breve apresentação. Eu sou casada e muito bem casada com o Léo Easy. É verdade, já vai fazer, ajuda-me. Bem, tenho que fazer aqui uma parte. Mas sou muito bem casada. Temos 2 filhas, a Joana e a Matilde. Mas já estamos casados há 13 anos. 13 anos, boa, acertei, ok. Eu, entretanto, estive a fazer as contas. E faço parte da CCLX, como a pastora Priscila também referiu, desde 2018. E estamos a congregar mais à tarde, mas também vimos de manhã, então é uma bênção poder estar aqui também de manhã, que somos uma casa, amém? Então agradeço a todas as pessoas que servem esta comunidade. E em especial queria honrar a equipa hoje de multimédia e som, uma salva de palmas. Uma salva de palmas, porque eles fazem muito trabalho de backstage. E a verdade é que uma vez eu fui abençoada por outra pessoa que estava a ser abençoada pela transmissão online. Eu não sei se ela está a assistir hoje, provavelmente até está, e deve estar a pensar, porque é que ela não me disse que ia estar? Porque ela trabalha comigo, e ela faz o turno da manhã, então ela não consegue assistir online, não consegue estar aqui presencial e tem que assistir online. E houve um domingo que foi dia 28 de dezembro, eu lembro perfeitamente, porque ela trabalha diretamente comigo, e ela mandou-me um daqueles áudios que às vezes é preciso pôr em velocidade 1.5, 2.0. E eu sei, a 6 minutos de áudio, isto vai demorar. Mais valia teres ligado. Mas pronto, como ela é assim mais tímida, ela decidiu mandar o áudio. E porquê? Porque ela tinha assistido à administração aqui do pastor Joel, que falava sobre honra que reconhece, gratidão que transforma, algo assim deste género, que até tiveram a oportunidade aqui de honrar algumas pessoas. E ela mandou-me esse áudio porque se lembrou de mim e de outras pessoas também. Então, de certa forma, eu fui abençoada por ela, porque ela foi abençoada pela administração e por causa disso, por causa do trabalho, o serviço da equipa de multimédia. Então, quero mesmo honrar a vossa vida nesse sentido. E hoje é uma data especial, como já foi mencionado aqui, o Dia da Mulher. Mas eu devo dizer, e com a devida autorização, a prévia autorização, eu não vou falar de uma mulher. Lamento. Ou seja, mas isto foi com a devida autorização. E para piorar, vou falar de um homem. Tem tendência a piorar. Vocês perdoem-me. Mas para compensar, eu trouxe a t-shirt da Glam. Está bem? Eu trouxe a t-shirt da Glam para compensar aqui este equilíbrio, está bem? Depois lá fora podemos falar, está bem? Lá fora falamos. Mas como a pastora Priscila já fez aqui uma excelente introdução sobre mim, já está bom. Mas eu creio que vamos todas ser abençoadas, mesmo pela vida deste homem, porque o nosso Deus é o mesmo. Então eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro viajar. Quem gosta de viajar aqui? Boa. Viajar em lazer, em trabalho não, para isso mais está o meu marido. Mas viajar em lazer, eu gosto muito de viajar em lazer. E é uma das coisas, se eu tivesse a oportunidade de tempo e dinheiro, era algo que eu investiria, era muitas viagens. Eu gosto de visitar outras culturas, outros países, estar por aí. Eu gosto daquele buzz do aeroporto. Não sei
perder ou não perder o avião. Não, eu gosto de estar lá horas, com 3 horas de antecedência e todo aquele buzz. Eu gosto muito de viajar, mas também gosto de viajar de carro, quando é o meu marido a conduzir, porque eu não gosto muito de conduzir. Então, e hoje vamos fazer uma viagem. Quem quer embarcar nesta viagem comigo? Amém? Vamos viajar, coloquem os vossos cintos, está bem? E vamos visitar Malta. Quem é que já foi a Malta? Alguém já foi a Malta? Oh, por isso havia uma razão para tu vires hoje. Mais alguém foi a Malta? Também estamos aqui, Filipe, muito bem. Olha, obrigada pelo teu serviço também. Estares aqui a ministrar. Eu sei o que isto custa. Então, deem valor, tá? Mas pronto, já foste a Malta. E que tal? Malta é bonito? É bonito, vale a pena. Então, se calhar, no futuro podemos visitar Malta. Peçam aí conselhos. Mas hoje vamos a Malta, mas vamos a Malta com o apóstolo Paulo. Então vamos à Malta antiga, se calhar não é a Malta que tu visitaste recentemente, uma Malta um bocadinho diferente. Mas antes de iniciar esta viagem, vamos orar. Vamos ainda orar um pouco. Deus, obrigada, Senhor, por podermos ter aqui a possibilidade de mais uma vez ouvir a Tua Palavra, de sermos ministrados pela Tua Palavra nesta manhã. E oramos em particular por todas as celebrações que decorrem também neste momento, Senhor. Por todo o país, por todo o mundo, neste mesmo horário, agora quando a Tua Palavra é ministrada, Senhor, que realmente haja semente e posteriormente haja fruto, e fruto que permaneça, Senhor. Então eu te peço aqui, neste lugar em particular, Senhor, que o Teu Espírito Santo passeie aqui no nosso meio, nos dês a capacidade de estarmos concentrados, atentos a Ti, àquilo que Tu queres ministrar nesta manhã às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o contexto, o livro de Atos dos Apóstolos, e temos o início das imensas viagens que o missionário Paulo, após a sua conversão, iniciou. Temos algumas viagens por Ásia, depois temos algumas viagens também pela Europa. E esta foi uma das viagens que Paulo fez pelo Mediterrâneo. Sempre a pregar a palavra, não é? Ele pregava aquela boa nova de que aquele que uma vez perseguiu, agora estava a ser perseguido. E Paulo estava a pregar a palavra de que Jesus morreu sim, mas ele ressuscitou. E ele não deixou que aquela verdade, aquele evangelho ficasse por ali quando Jesus morreu. E quando Jesus ressuscitou, ele continuou, assim como todos os outros discípulos, continuou a partilhar essa boa nova. Então, um pequeno contexto deste capítulo em particular, em Atos 25, depois nós vamos ver, os fariseus em Jerusalém estavam extremamente preocupados com esta postura de Paulo, não é? Não era uma novidade. Eles não gostavam daquilo que se estava a dizer em relação a Jesus, de que ele era o verdadeiro Messias. E ainda depois de ele ter morrido e ressuscitado, continuavam a não acreditar nessa verdade, a verdade absoluta. Então, os chefes dos sacerdotes e autoridades judaicas fizeram uma queixa contra Paulo e reclamavam a sua condenação. Depois podem ver, está lá em Atos 25, 15. E houve até uma audiência inicial, mas Festo, que era o governador local na altura, disse: olha, sinceramente eu não tenho nada com que acusar Paulo. É um déjà vu? Não tenho nada com que acusar Paulo. E ele perguntou, o próprio Festo perguntou assim: Paulo, não queres ser lá, vai lá para o teu povo, lá em Jerusalém, façam lá essa audiência, eu lavo as minhas mãos, eu não quero ter nada a ver com isso. Mas Paulo disse assim: não, eu prefiro ir até o imperador em Roma para ser julgado pelo imperador do que pelo meu povo. Impressionante. E então ele iniciou essa viagem para ir até Roma, até o tribunal romano, em Roma, lá para César. Então Paulo é enviado a César e ele embarca nesta viagem. E eu, para vocês terem uma ideia mais visual, eu pedi à excelente equipa de multimédia para pôr aí um mapa. Espetáculo, que bênção esta equipa. Então, temos aqui o mapa e eu vou ler um bocadinho do trajeto que houve, do percurso que houve. Portanto, eles saem ali de Cesareia, não é? Próximo de Jerusalém. E eu vou ler, depois vocês acreditem em mim para não estarem a acompanhar, mas finjam mesmo que estão a fazer esta viagem visual, está bem? Apertem os cintos e finjam que estão a viajar comigo e com Paulo aqui. Então diz assim: quando ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália, entregaram Paulo e outros presos a um oficial romano,
chamado Júlio, que pertencia ao batalhão do imperador. Embarcámos então num navio do porto de Adrimítio, portanto ali em Cesareia, que ia para os portos da província da Ásia. No outro dia chegámos ao porto de Sidom, portanto já estamos ali em Sidom. E Júlio tratava Paulo com muita bondade e depois de sairmos de Sidom, navegámos ao norte da ilha de Chipre. Já ali estamos no norte da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Passámos em frente da costa da Sicília e da Panfília e chegámos a Mirra, ok? Na cidade de Lícia. Navegámos muito devagar durante vários dias e foi com grande esforço que chegámos perto de Cnido. Já ali estamos. Mas como o vento não nos deixava seguir naquela direção, fizemos rumo para o sul da ilha de Creta. Já estamos ali. Meus amigos, eu vejo que a nossa... Isto é Paulo a dizer. Meus amigos, eu vejo que a nossa viagem daqui para adiante vai ser perigosa, representando muitos prejuízos para a carga e para o navio. E até nós podemos perder a vida. Mas o oficial romano tinha mais confiança no piloto e no capitão do que em Paulo. Então prosseguiram viagem e pensaram que podiam pôr em prática o que tinham planeado. Ok? Passámos depressa a sul de uma ilhota chamada Cauda, portanto já ali estão, onde o vento era mesmo forte. E ali conseguimos com muita dificuldade salvar a baleeira do navio. Durante muitos dias não conseguimos ver nem o sol, nem as estrelas. E a tempestade continuava ameaçadora, de maneira que já não tínhamos qualquer esperança de nos salvarmos. Pois Paulo diz assim: meus amigos, tinha sido melhor darem-me ouvidos e termos ficado em Creta. Teríamos evitado assim este sofrimento e estes prejuízos. Mas agora tenham coragem, porque ninguém vai morrer aqui. Apenas se perde o navio. Eu digo isto porque na noite passada apareceu-me um anjo enviado por Deus, a quem pertenço e a quem adoro, que me disse: Paulo, não tenhas medo, porque tens de te apresentar diante do imperador romano. E por tua causa, Deus vai livrar da morte todos os que estão contigo a bordo. Portanto, meus amigos, coragem. Eu tenho confiança em Deus e Ele vai fazer aquilo que me disse. Mas atenção, nós vamos naufragar em alguma ilha. Paulo tinha a plena consciência que isto ia acontecer. Então ali de Cauda até Malta, pessoal, não havia Waze, não havia nada disso, de redirecionar o destino. Eles estavam completamente à deriva. Eles estavam ali pelo mar Mediterrâneo, mar Adriático, eles estavam completamente à deriva e nós lemos muitos ventos, muitas tempestades a acontecerem. E eles acabaram por naufragar em Malta e o navio ficou despedaçado. Então, isto foi durante 2 semanas que eles estiveram em completa deriva ali no mar. Mas em Atos 28:1 diz assim: quando já estávamos todos em segurança, soubemos que a ilha se chamava Malta. Então relembro que o destino de Paulo era... Qual era o destino de Paulo? Roma, para ser julgado pelo imperador César. E depois de várias tempestades, vários ventos, várias situações inesperadas, eles chegam a Malta. Mas Malta não estava no plano. Malta era uma paragem inesperada. E é sobre essa base que nós vamos partilhar hoje. Paragens inesperadas. Então, a trajetória cristã, ela tem sempre paragens inesperadas. E eu digo inesperadas com parênteses, porquê? Porque até os planos esperados, aquilo que nós planeamos, muitas vezes pode ter um desfecho inesperado. Mesmo aquilo que nós esperamos, aquilo que nós planeamos. E relembro-me da passagem que diz que no mundo teremos aflições, não é? Teremos doença, teremos problemas, conflitos, portas que se fecham. Mas Jesus diz: tende bom ânimo, prossegue viagem. Mesmo com essa paragem inesperada, prossegue viagem. Então não estava no roteiro, não estava no GPS de ir até Malta, não era suposto. Então a nossa trajetória cristã, ela apresenta caminhos inesperados.
não planeados. Nós fazemos os planos, é bom fazermos planos, eu recomendo, é bom planear, mas Deus tem o plano ideal. Isso é o que diz em Provérbios 16:9. O homem faz os seus planos, mas é o Senhor quem dirige a realização. Então Deus é o nosso maestro, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso piloto. E em Malta ensina-nos que é Deus que está no verdadeiro controle. E nós temos a tendência de ver estas paragens inesperadas como isto é obra do inimigo. Quem já pensou assim? Não estou sozinha, isto é obra do inimigo. Mas e se as paragens inesperadas for obra de Deus? E se as paragens inesperadas for obra das nossas más escolhas, das nossas más decisões? Eu relembro, por isso é que eu quis ler o trajeto de Paulo. Ele diz no capítulo 27, no versículo 21, é melhor não sairmos de Creta, é melhor ficarmos aqui. Paulo avisou. Eu vou ler outra vez, só para termos essa noção. Diz assim: meus amigos, eu vejo que a nossa viagem daqui para diante vai ser perigosa, representando muitos prejuízos para a carga. Paulo avisou. Mesmo assim, eles teimosos quiseram continuar a viagem. Então as paragens inesperadas podem ser resultado das nossas más escolhas. E a minha pergunta, e se nos dias inesperados Deus decidir preservar aquilo que tem valor, mas não aquilo que tem preço? Se nos dias inesperados Deus decidir preservar aquilo que tem valor, mas não aquilo que tem preço, o que é que aconteceu ao navio? O navio ficou completamente despedaçado. Correto? Mas ele conservou o quê? A vida de todos. Não houve sequer um que tivesse morrido. Então, nestas paragens inesperadas, Deus até pode destruir algumas coisas que têm preço para nós, casa, não é? Às vezes o nosso trabalho, mas o nosso valor, Deus não destrói. O nosso caráter, Deus não destrói. A nossa vida, Deus não destrói. Amém? Estão comigo? Ok. Já que chegámos a Malta, como é que procedemos agora? Qual é a nossa reação? Então, alguns pontos aqui para nós esta manhã. No inesperado, nós praticamos hospitalidade. E porquê? Vamos ler juntos. Está lá em Atos 28, também vai estar a passar, mas diz assim no versículo 2: os habitantes trataram-nos com uma amabilidade fora do comum. E como estava a chover e fazia frio, acenderam uma grande fogueira e convidaram-nos para junto dela. Nesta altura, Malta não era como a Malta ali que vocês conheceram, possivelmente com bastante hospitalidade. Malta era uma ilha no meio do nada, possivelmente sem alguma civilização, possivelmente cheio de bárbaros lá, que veem um navio a ser despedaçado e vamos, olha, quem são estes que agora pensam que chegam aqui e vão mandar em nós? E o que é que estes bárbaros fazem? Não, olha, sejam bem-vindos, nós estamos aqui. Como é que nós podemos ajudar? Nós vamos já fazer uma fogueira para vos aquecer. Então, no inesperado nós praticamos a hospitalidade. E a hospitalidade é um dom. Eu vou-vos dar aqui um breve testemunho. Eu sou formada em turismo. Então eu vivo muito com hospitalidade. Ok? E a hospitalidade tem mesmo que ser o dom. Eu creio que o meu curso até deveria ter tido uma cadeira, alguma disciplina de teatro. Porquê? Porque nós muitas vezes temos que lidar com situações, temos que lidar com pessoas em que nós não estamos bem. Mas nós na mesma temos que receber os outros. Nós na mesma temos que cuidar dos outros. Nós na mesma temos que dar direção aos turistas. E foi interessante, este fim de semana nós tivemos o nosso retiro de casais do B1. E era um hotel fantástico, aquele hotel 4 estrelas, super power ali em Peniche. E o que é que acontece? Eu estou lá, ia para lavar os dentes depois do nosso magnífico jantar, ia para lavar os dentes, não trouxe pasta dos dentes nem escova. Que chatice, nem o Léo, porque eu é que fiz a mala. E pronto, eu não tenho uma Grazi da vida, nem um Cleverson,
para ligar, olha, preciso da pasta dos dentes e da escova dos dentes. Eu não tenho essa bênção, não tinha ali. Mas eu trabalho com turismo, assim, espera aí, vou lá abaixo. Tenho de certeza que um hotel tem pasta e escova dos dentes. E eis que eu chego, aquilo tinha ainda um percurso para chegar até a recepção, e vejo as duas recepcionistas lá, no maior alvoroço, não sei o que é que elas estavam a falar, deviam estar a tentar resolver alguma situação que não estava planeada. E eu chego, e vocês lembram-se, né, quem teve, que havia aí um trajeto para a recepção, elas estavam ali. Assim que eu saio do elevador e elas me veem, ou seja, com uma amabilidade, com uma alegria no coração, como ainda bem que vieste, estamos aqui para te receber. E eu assim, vocês, eu gosto às vezes de testar estas coisas também. E eu fui lá, olha, desculpa, eu esqueci-me completamente da minha escova e da pasta dos dentes. Ela, não há problema, nós temos. É para si e para o seu marido? E eu, isso mesmo. Espetacular. Possivelmente, quando eu virei as costas, elas continuaram naquele alvoriço que elas estavam. Mas o que interessa é que elas cuidaram de mim e acolheram a minha necessidade naquele momento. Então, no inesperado, nós praticamos, sim, o valor da hospitalidade. E a hospitalidade é muito valiosa. Ela pode parecer algo simples, mas atenção, recebermos alguém pode ser o início na cura da vida de alguém. Deus levanta pessoas não somente para nos verem, mas para nos perceberem. Este povo percebeu que eles precisavam de ajuda. Estava frio. Eles procuraram logo como fazer para os aquecer. Então nós não andamos sozinhos. Isolamento não é de Deus. Olhando à nossa volta, nós certamente temos alguém que está disposto a nos ajudar, a praticar este dom da hospitalidade. E há várias citações bíblicas em relação à hospitalidade. E eu queria realçar a palavra de Jesus, que está em Mateus 25, 35, que diz: eu tive fome e deram-me de comer. Eu tive sede e deram-me de beber. Eram peregrino e hospedaram-me. Isto é hospitalidade. Isto é cuidar do outro. Mesmo sendo um peregrino, mesmo sendo um turista. É cuidar uns dos outros. Então, no inesperado, nós praticamos o valor da hospitalidade. Segundo ponto, no inesperado, nós pomos mãos à obra. E nós lemos, de seguida, no versículo 3, que diz assim: Paulo apanhou um braçado de lenha seca que deitou no fogo. O que é que acontece? Naquele desespero, não é? De Paulo ver o navio todo despedaçado e ele, eu sabia que isto ia acontecer. Vocês não me deram ouvidos. Eu sabia que nós íamos naufragar nesta ilha. Teimosos, agora vou ficar aqui. Resolvam a situação. Mas não. Paulo não ficou apático, não ficou desesperado, não ficou parado à espera que as coisas acontecessem. Ele viu o povo de lá, de Malta, a organizar as coisas para a lenha. Ele próprio pegou num braçado de lenha e o que é que podemos fazer para ajudar? Ele foi o exemplo. Tripulação, bora ajudar para isto ficar mais quente possível. E isto ensina-nos o que é que nós podemos fazer hoje, com aquilo que nós temos hoje. Paulo tinha ali lenha. Paulo podia estar a pensar, se eu tivesse isto, se eu tivesse aquilo, se o navio não tivesse sido despedaçado, o que é que nós podemos fazer com o que temos hoje? Não com o que tínhamos ontem, não com o que poderemos sonhar ter amanhã, mas o que é que temos hoje? O que é que podemos usar hoje para ajudar os outros e para seguir em frente? Assim, eu não gosto muito de cozinhar e há aplicações hoje em dia que eu descobri há pouco tempo também. E há aí uma máquina começada por um B que faz também 1001 coisas, que agora também, com os ingredientes que tu tens em casa, consegue-te fazer uma refeição. Diz, só tenho salsichas, alho, cebola, faz-me uma refeição. E aquilo faz. Pá, é impressionante. Mas isto ensina-nos sobre o quê? O que é que eu tenho em casa? Quais são os restos que eu tenho em casa para fazer uma boa refeição? Então o que é que nós temos hoje?
E em relação ao outro, se estamos a passar por Malta, se estamos com um ambiente completamente despedaçado e destruído, pode haver outras pessoas que também estão a passar por isso. Ali todos naufragaram e Paulo foi o primeiro a querer ajudar. Então, se estamos a sofrer, alguém também pode estar a sofrer. Então, mesmo nos dias difíceis, nós podemos sim ajudar os outros e nós podemos sim pôr mãos à obra. E isto é comunidade. Um membro sofre, o corpo sofre. Seja a comunidade, família, no nosso local de trabalho, estarmos uns para os outros. De que forma prática é que eu te posso ajudar? De que forma prática eu posso ser esta lenha para nos ajudarmos uns aos outros? Então é continuar a obra de Deus em nós e através de nós. E de sermos constantes neste plano e fazê-lo não com peso ou obrigação, mas estarmos motivados para o fazer. E em 1 Coríntios 15, 58, a palavra de Deus diz assim: por isso, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes. Façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque o esforço que fazem por Ele nunca será inútil. Nunca. Todo o esforço que nós estamos a fazer, toda a dedicação, todo o zelo que fazemos em nossa casa, toda a dedicação que nós fazemos aqui no nosso trabalho, tem um propósito. Então, não deixemos de pôr mãos à obra, não deixemos o trabalho continuar, o reino crescer, a obra avançar. Amém? Está a fazer sentido até agora? Amém. Então, o primeiro ponto, no inesperado praticamos o valor da hospitalidade. No segundo, nós pomos as mãos à obra e agora isto vai melhorar. Esta viagem vai melhorar. Que é, no inesperado, nós evitamos o julgamento fácil, o julgamento imediato. Em Atos 28, de 3 a 7, diz assim: nisto, uma víbora, a fugir do calor, agarrou-se-lhe a mão, a Paulo. Okay? Os habitantes da ilha viram a víbora pendurada na mão de Paulo e disseram uns aos outros: espera aí, este homem deve ser com certeza um assassino, pois conseguiu salvar-se do mar, mas o destino não o vai deixar viver. Mas Paulo sacudiu a víbora, a serpente, para cima da fogueira e não sofreu nada. Eles esperavam que ele inchasse ou que caísse morto de repente, mas depois de esperarem bastante tempo e de verem que nada lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que Paulo era um Deus. Viram como mudou do dia para a noite? Isto faz-me lembrar como os clubes de futebol, não é? Ou os treinadores ou os jogadores. Quando ganha, é um Deus. Quando perde, é um assassino. Salve seja. Mas como mudou a perspectiva em relação a Paulo? Como houve um julgamento fácil, de acordo com aquilo que eles estavam a ver? Espera, este aqui salvou-se do mar, mas de certeza que agora vai morrer por aqui, não tem hipótese. E isto pode acontecer connosco, no nosso meio. Julgamos com base naquilo que está a acontecer. Se as pessoas são prósperas, se estão bem de saúde, se tudo corre bem. Deixem-me dar-vos só um exemplo prático. Eu li há pouco tempo um livro do António Romeiro que se chama Super Crentes. Super Crentes. Só o nome já diz muita coisa, não é? E ele estava a dar exemplos na igreja de que acerca da fé da confissão positiva, que é: se tu estás mal, alguma coisa está mal contigo, tu estás em pecado. Se estás mal de saúde, alguma coisa está mal contigo. Se estás mal financeiramente, alguma coisa está mal contigo. Por outro lado, se estás bem, então Deus está contigo. Se estás bem, então Deus está no controle. E foi isto que aconteceu com Paulo. Não é? E não pode ser assim. Porque Deus está sempre no controle. Não só nos dias maus, mas também nos dias bons.
Não só na prosperidade, mas também quando não temos, quando não somos prósperos. Não só quando temos saúde, mas também quando não temos. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom. Então muitas vezes nós, aquilo que fazemos nem é sempre visível aos outros. E eles estavam a julgar Paulo por aquilo que eles estavam a ver. Reparem, Paulo, sem dizer nada, ele aqui não descreve que ele disse alguma coisa, sem fazer praticamente nada, ele foi tratado como um pecador. E logo de seguida, sem fazer nada e sem dizer nada, foi tratado como um Deus. Ou seja, as pessoas julgaram-no, os habitantes daquela ilha estavam a julgar-o por aquilo que estava a acontecer. E não pode ser assim. Há muita coisa que nós não vemos, há muita coisa no invisível que nós não vemos quando as pessoas estão perto de Deus. Então que não julguemos baseado naquilo que estamos a ver, ou muitas vezes até a ouvir sobre os outros. Ok? Que tenhamos essa sensibilidade, esse discernimento do Espírito Santo. E termos relacionamento uns com os outros ajuda a não fazer este julgamento fácil. Está bem? A cuidarmos uns dos outros. E por outro lado, temos a perspectiva de Paulo, que ele não deixou este pequeno episódio da serpente o desanimar. Ele não deixou que a crítica de o chamarem um assassino, de o bloquear, nem o elogio. Ele não deixou que o elogio de, então tu és um Deus. Ele não se elevou nesse sentido. Paulo continuou como se nada fosse, porque ele sabe o Deus a que serve. Ele não precisava ali dos comentários dos outros, a dizer que era um assassino ou um Deus. Então reputação é o que dizem acerca de ti. É o que os outros veem, ouvem e acabam por falar de ti. Mas caráter é aquilo que tu és. É o tal valor. É o tal valor que Deus não desperdiça. E isso não tem preço. Não tem preço, irmãos. E lemos em João 7:24, Jesus disse, não devem julgar segundo as aparências, mas segundo o que é justo. Então, no inesperado, nós, por favor, evitemos o julgamento fácil, o julgamento imediato. Ok? E por último, no inesperado, nós tornamos instrumento nas mãos de Deus. Vamos ler em Atos 28, 7-9, continuar esta viagem ali em Malta. Diz assim, nas proximidades daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao governador da ilha, chamado Públio. Ele recebeu-nos muito bem e durante 3 dias fomos seus hóspedes. Ora, o pai de Públio estava de cama, com febre e disenteria, que era uma doença na altura. E Paulo foi visitá-lo e depois de orar, ele pôs as mãos sobre a cabeça do doente e curou-o. E posteriormente todos os doentes daquela ilha foram ter com ele e ficaram curadas. Então no inesperado, mesmo estando numa paragem que não foi planeada, mesmo estando completamente à deriva e não gostar de estar ali, ainda assim nós podemos sim ser instrumentos nas mãos de Deus. E este é quase como um resumo dos outros pontos, não é? Porque Paulo está a passar por uma situação inesperada, frustrada, um percalço. O objetivo da viagem era ir até Roma, tiveram aquela paragem. Mas ele ainda assim, mesmo sendo alvo de julgamento uns dias antes, ele ainda assim não desperdiçou a oportunidade de ser instrumento nas mãos de Deus. E Paulo curou o pai de Públio. Então mesmo na nossa dor, mesmo na nossa situação inesperada, nós podemos sim ter uma palavra de encorajamento também para alguém. Lembram-se da cruz? Jesus, lá na cruz, maior sofrimento possível. O que é que ele se lembra de fazer? Maria, João, mãe, pai, vocês estão aí, mãe de filho, desculpem. Cuidem um do outro. Isto em pleno sofrimento. Orou para o ladrão que estava ao lado. Olha, quer estar comigo hoje? Na eternidade? Então junta-te a mim. Olhou para os outros que estavam a blasfemar contra ele. Se és o rei, se és o Messias, sai-te daí. Pai, perdoa.
porque eles não sabem o que fazem. Então, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Jesus é o nosso maior exemplo de que devemos sim estar atentos aos outros. Devemos estar atentos a quem está ao nosso redor. Porque quem está ao nosso redor, mesmo no sofrimento, quem está ao nosso redor pode precisar de nós. Assim como Paulo, predisposto a ajudar o pai de Publio a curar, e a partir daí curou ainda mais. Então eu estou mesmo a terminar e pedi à equipa de louvor para começar a preparar-se e recapitular estes pontos, praticar o valor da hospitalidade. Aquele dom que abençoa o próximo. Colocar mãos à obra, não estagnar. Não parar por causa da circunstância, mas avançar. Evitar o julgamento fácil em relação aos outros. E acima de tudo, a consequência das boas sementes é de nós tornarmos instrumento nas mãos de Deus. Mesmo com circunstâncias adversas, mesmo com serpentes a picarem-nos, mesmo com os outros a julgarem-nos, nós ainda assim podemos ser instrumento nas mãos de Deus. Podemos ficar de pé? Mas há boas notícias. Malta não dura para sempre. Amém? Malta não dura para sempre. E é um spoiler, passado 3 meses naquela ilha, Paulo chega efetivamente a Roma. Ele chega ao seu destino inicial. Então Malta tem um dia para iniciar, mas Malta tem um dia para terminar. Desde que estejamos predispostos a continuar esta carreira que nos é proposta. E uma última palavra que está em Hebreus 12. Hebreus 12, 1. Que vem depois dos heróis da fé, daquele capítulo conhecido por muitos de nós. Diz assim: estamos, pois, rodeados por esta multidão de testemunhas de fé. Portanto, afastemos de nós o peso, aquilo que nos impede de andar, e o pecado, que tão fortemente nos prende. E perseveramos na corrida que Deus nos propõe. Tenhamos os olhos postos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele suportou a morte na cruz sem se importar com a vergonha que nisso havia, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Todos os sofrimentos que nós passamos nesta vida, tudo aquilo que nos impede de andar, o nosso pecado que nos embaraça, se nós tivermos os olhos fixos em Jesus, nós perseveramos nessa corrida. Podemos cansar-nos, sim. Pode estar difícil, pode, mas temos os olhos fixos em Jesus. Como Paulo tinha esse propósito de chegar a Roma, era o objetivo de Paulo. E depois ele continuou a pregar a palavra, ele não parou, ele continuou a ministrar o Evangelho. Em Romanos 8:28, que é um dos meus versículos preferidos, para o bem e para o mal, que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok? Tudo contribui. Então deixem-me orar por vocês e por nós. Em nome de Jesus, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque a Tua palavra, ela tem o seu efeito. Ensina-nos a vivê-la. Assim como Paulo estava confiante qual era o seu destino, ensina-nos a estar confiantes também que Tu és o nosso destino final. Nós queremos estar a olhar para Ti,
autor e consumador da nossa fé. E neste percurso, nesta corrida, ensina-nos sim a praticar o dom da hospitalidade. Ensina-nos sim a evitar o julgamento fácil, imediato. Ensina-nos a pôr mãos à obra, a não parar esta corrida. Porque sabemos que juntando estes três, de certeza absoluta, eu digo isto com fé, que nós vamos ser usados por Deus, instrumentos nas mãos de Deus para curar outros, para ministrar à vida de outros, para poder dar direção, para poder dar conselho, estando com esta base bem firmada que é Cristo quem nos sustenta. Em nome de Jesus. Obrigada por esta oportunidade.